Hoje vamos falar sobre a filosofia espiritual de autorrealização de Zaratustra. Trata-se da tradução e adaptação de um texto de autoria do Dastur Dr. Framrose Bode. Para começar, o nível espiritual de Zaratustra entre os profetas do mundo é único. Ele era um mestre mundial cuja missão era dar iluminação espiritual a todas as almas vivas. Em seus gathas, as canções divinas, ele deseja inspirar uma fé viva em um Deus vivo nos corações de toda a humanidade. Zaratustra trouxe uma mensagem de liberdade e libertação da ignorância, superstição, ritualismo e sacrifício de sangue. Ele não quer apoiadores cegos, pelo contrário, ensina o homem a ampliar o conhecimento de suas potencialidades espirituais para sua autorrealização. Ele nos diz, no Yasna 30, verso 2, ouçam, ponderem com a luz de sua mente brilhante, decidam, diferenciem, cada homem deve escolher sua própria fé, seu próprio caminho de autorrealização. Com o advento de Zaratustra no Irã antigo, iniciou-se um novo ciclo de evolução espiritual e ética da humanidade. Zaratustra era famoso nos tempos antigos, como fundador dos magos e da mística Irmandade da Magia. Ele era um adepto, um mestre da ciência espiritual do autoconhecimento, que aprendeu misticamente todas as leis divinas que governam o universo. Na literatura clássica antiga, o vemos representado como um ilustre mestre de sabedoria e mestre espiritual. Zaratustra era um Ratu Rishi, que significa espiritualmente maduro, um ser vivo que deu realidade aos decretos divinos e trouxe uma mensagem à humanidade que nenhum homem tinha ouvido antes. Zaratustra deu ao mundo uma nova e única definição de religião. Ele cunhou uma nova palavra, Daena, que significa o ego interior. Para ele, a religião não era apenas o culto a uma divindade, mas um instrumento de introspecção, de ver dentro de si, de conhecer o próprio ego. A religião, para ele, era uma experiência mística, uma meditação centrada na relação do homem com o espírito divino dentro de si mesmo. Zaratustra proclamou o monoteísmo mundial puro, um conceito profundo da suprema divindade Ahura Mazda. Ele contemplou com sua mente pura a natureza do ser e as leis que governam o universo. Ahura Mazda está na vida presente do ser eterno e infinito, Senhor da sabedoria, o Criador, eternamente o mesmo, o todo, o Pai amoroso, o transcendente e o imanente. Para prosseguir no caminho espiritual do autoconhecimento, deve-se ter uma fé permanente na presença e no poder de Ahura Mazda. Ahura Mazda é puro, eterno, espírito infinito e invisível, mas seu resplandecente Espírito Santo está na vida presente do homem. Ele só pode ser concebido e experimentado em seus atributos e manifestações divinas. Esses atributos divinos são inerentes e latentes no homem que deve desenvolvê-los por si mesmo. Ahura Mazda planejou que o reino dos céus dentro do homem deve ser alcançado por seu próprio caminho no autoconhecimento de sua própria natureza divina. Zaratustra anuncia que o universo é a emanação da inteligência divina. A vida é rápida. Viver significa viver com consciência espiritual da iluminação que habita dentro de você. O fogo cósmico do espírito queima em cada coração. É a luz da inteligência em cada mente e a luz da pura emoção do amor em cada coração. O conhecimento espiritual é tão natural quanto a própria vida. A iluminação não pode ser vivida sem a realização da razão, a proporção dos objetivos na vida cotidiana. O verdadeiro propósito de nossa existência e de todas as nossas atividades só pode ser encontrado através da comunhão com o interior, ou seja, com a Daena. Para alcançar o conhecimento espiritual, devemos desenvolver nossa atenção e conhecimento. As disciplinas espirituais não devem ser forçadas, elas devem se desdobrar como qualidades naturais inerentes à personalidade de cada um. Os segredos do autoconhecimento espiritual são encontrados nos ensinamentos de Zaratustra. Para ele, o autoconhecimento espiritual não deve ser alcançado fora ou no céu. É um processo interno que Zaratustra simplificou e tornou prático. O ego, a sombra, é a obscura tendência destrutiva da mente humana. A comano, a pior mentalidade, é o obstáculo no caminho do autodesenvolvimento. Quando o véu da consciência limitada é removido, não estamos mais absortos na ilusão de fenômenos mutáveis. Temos que desenvolver valores universais e agir de acordo com os ideais mais elevados em todas as situações que surgem na vida. Para o autodesenvolvimento é preciso compreender o movimento divino universal que flui harmoniosamente na vida. Portanto, através da autocontemplação e do autoconhecimento espiritual, pode-se progredir rapidamente no caminho interior.
tudo no universo é governado pela imutável e suprema lei divina de Asha. Portanto, não há acaso, acidente ou milagre, porque a mesma lei está implícita no processo da espiritualidade. Para conhecer a si mesmo, a realidade inconcebível, que está além do nosso sentido intelectual, o conhecimento que guia deve ser o centro de nossa contemplação e meditação. Por nosso próprio esforço é possível abrir as portas do espiritual interior e encontrar a morada de Ahura Mazda no templo sagrado do nosso coração, sendo nós, a sombra, uma testemunha silenciosa. Em nossas percepções mortais há confusões, conflitos, ódios, ganância, egoísmo, crimes e guerras. Mas quando se tem o autoconhecimento, a autorrealização e a espiritualidade de nossa alma se tornam profundas, conseguindo penetrar na fonte das coisas, encontrando assim canções rítmicas de iluminação e conhecimento consciente da unidade da vida na casa de Ahura Mazda. Medite hoje nessa inspiração através dos novos horizontes do desenvolvimento da consciência, da nova perspectiva da evolução cósmica e da sede de um novo despertar espiritual. Os dogmas estão aí e não satisfazem a fome espiritual. É necessário algo mais profundo, mais duradouro, uma profunda experiência espiritual pessoal. Ahura Mazda é o princípio central que torna possível nossa busca pelo conhecimento espiritual. Ele é o começo, o meio e o fim de todo o esforço espiritual. Quando se vai até nosso interior, na escuridão de nossa alma, uma nova luz de consciência superior emerge, na qual está Ahura Mazda. Ao buscar as realidades internas encontrando a luz de Mazda, sua luz toca toda a própria realidade. Ahura Mazda não é uma construção lógica, mas uma realidade vivenciada. Num momento de êxtase, Zaratustra diz, no Yasna 45, verso 8. Agora, em verdade, vi Ahura Mazda claramente através do meu olho espiritual, e agora tenho a visão e a experiência de sua presença. Examinemos brevemente o que queremos dizer com espiritual. A palavra com suas várias conotações é muitas vezes mal utilizada para significar vários conceitos que não estão em seus componentes básicos. Deve-se ficar claro que a vida espiritual não está fora de nosso presente e de nossa vida diária. A fonte da matéria e do espírito é a mesma. A essência espiritual é o princípio que habita no homem, seu ego superior, que emana da fonte divina, a consciência oculta que opera sob o impulso da consciência divina ou cósmica. O mundo espiritual não tem nada em comum com o fenomenal. De um ser divino, descendemos através de várias fases de evolução, e chegamos ao nosso estado atual de seres humanos autoconscientes. Fomos dotados de tremendas potencialidades espirituais que, por nosso próprio esforço, devemos desdobrar e manifestar em nossas vidas. Nossa missão na Terra, através do autoconhecimento, é conhecer nossos egos, saber nossa relação com o mundo, e estabelecer novamente nossa união com nossa fonte eterna e infinita, reencontrar-se com Ahura Mazda que criou o universo e o homem, que tem trabalhado ativamente neles e através deles para sua autorrealização espiritual. O primeiro segredo do autoconhecimento espiritual é começar meditando sobre nossa situação atual. Nossa vida é uma chave para o autoconhecimento. Se soubermos viver total, dinâmica e conscientemente, esse ato é em si autoconhecimento. Na mania pelo sobrenatural, fenomenal e milagroso, as pessoas tentam escapar de suas vidas diárias. Zaratustra diz que a vida é o instrumento para cultivar a consciência espiritual. Quanto mais vivemos, mais crescemos, maior será o nosso autoconhecimento. O processo de autoconhecimento é uma experiência maravilhosa de transformação da natureza inferior para uma natureza superior. Esse processo de integração é um todo e acontece simultaneamente. Pode-se notar que a ânsia de autoconhecimento é um reservatório de tensão mental e emocional em suas fases iniciais. Mas existe um impulso profundo, que é o impulso básico no homem, um impulso dinâmico e irresistível para conhecer a si mesmo. Tendo discutido algumas ideias básicas anteriormente sobre o caminho do autoconhecimento, vamos considerar o caminho espiritual direto e único do autoconhecimento dado ao mundo nos ensinamentos de Zaratustra, e como ele pode ajudar a humanidade desnorteada no mundo de hoje. O homem é um ser pensante, e sua mente é seu único dom. Zaratustra ensina que o primeiro passo para o autoconhecimento é a filosofia de disciplinar a mente e torná-la Vohumaná, a mente pura, que se situa na mente total através da força do pensamento construtivo, positivo, criativo, e também experimenta o nível mais profundo da mente superior, isto é, a inteligência cósmica.
O homem deve transcender as limitações do intelecto finito e da relatividade da mente destrutiva, para entrar na região do supramental. Apesar de todas as suas limitações, o homem é a única criatura dotada do poder da transcendência. Para o caminho traçado rumo ao autoconhecimento, Zaratustra propôs sua filosofia de Saosha, ou seja, a consciência cósmica. E Saosha, a consciência cósmica é o maior bem de todos, que é invocado para realizar o objetivo final da vida eterna. Quando Saosha vem com bênçãos de grande esplendor de luz divina, o conflito e confusão na mente, causados por sua relatividade e limitações, desaparecem. Quando Saosha vem com grande iluminação, a oposição do bem e do mal, certo e errado, é transcendida. Sujeito e objeto perdem sua separação, surgindo juntos em um clarão de consciência elevada. Para Saosha, a consciência intuitiva, mente pura ou bom pensamento são absolutamente necessários. Aqui podemos acrescentar que Zaratustra resolve o problema do mal, e declara que o mal não é uma entidade ou um ser. É apenas a mentalidade gêmea e a relatividade da mente. Não há dualismo cósmico nos ensinamentos de Zaratustra. Zaratustra nos mostra o segundo passo no caminho do autoconhecimento, a lei cósmica de Asha que está operando e governando todo o universo. As coisas acontecem na natureza e no homem, não por capricho de algum ditador invisível ou oculto, mas pela operação da lei divina imutável de Asha, a lei da harmonia, piedade, verdade, pureza e causalidade. Zaratustra nos fala sobre isso em vários versos dos Gathas, seus hinos sagrados, onde reitera a lei de causa e efeito, a lei do karma, e diz: como você semeia, você colhe. A felicidade e a miséria do homem dependem do livre-arbítrio. O céu e o inferno não são um lugar ou situação, são estados da consciência subjetiva do homem. O homem é a imagem de Deus, o Pai amoroso. Ele não é lançado no inferno para sua condenação eterna. Zaratustra diz: para que você entenda, ó homem mortal, a lei pela qual Mazda ordenou a felicidade e a miséria. Haverá longos períodos de sofrimento para os ímpios e recompensas para os piedosos. Mas depois disso a felicidade eterna reinará em todos os lugares. No Yasna 30, verso 11, Zaratustra diz: felicidade para aquele que dá felicidade aos outros. Com a aquisição da sabedoria, intuição, entendimento, conhecimento, essa lei divina imutável é vivenciada na prática na vida, experiência de suma importância para o autoconhecimento, no nível físico através da limpeza e saúde do corpo, no plano mental através da verdade, decisões éticas, boa conduta e bom caráter, no nível espiritual, através do reconhecimento e conhecimento do ego, em obediência à lei do espírito. O terceiro passo no caminho do autoconhecimento de acordo com Zaratustra é o desenvolvimento do atributo divino de Rakshatra ou soberania. Através do autoconhecimento, entende-se a vontade divina operando dentro e ao redor do ser humano. Zaratustra diz: não é meu desejo, Senhor, mas o teu. Porém o ego transforma o desejo em uma escravidão que obstrui o caminho do autoconhecimento. Quem segue o caminho de obedecer ao desejo soberano divino, está livre da escravidão de suas motivações egoístas. O resultado disso é a meta da vida humana que se universaliza. O homem traz o reino divino à terra, dedicando sua vida ao serviço da humanidade. Na oração zoroastriana básica, o Ahuna Vairia, é afirmado que o homem espiritualmente maduro se desenvolve na direção de Ahura Mazda, sendo através da liberação de seu desejo que ele alcança o conhecimento de Deus. Tal homem que segue o caminho da boa mente e da lei divina, dedica cada ato de sua vida a Ahura Mazda, acalentando e servindo os pacíficos e humildes de coração, espalhando a soberania de Ahura Mazda na terra. O homem deve se tornar um canal, através do qual as bênçãos divinas possam fluir continuamente e alcançar a humanidade em todos os lugares. O quarto passo no caminho do autoconhecimento é o cultivo do atributo divino de Spentarmaiti, amor e devoção divinos radiantes. É o quarto pilar do fundamento do autoconhecimento. O conhecimento de Deus é um atributo divino e feminino do amor, a maior energia divina. O amor de Deus flui através dos corações, e aqueles que purificaram seus corações podem usar essas grandes bênçãos para os propósitos universais de trazer unidade, paz e felicidade ao mundo. A devoção e dedicação a Ahura Mazda o inspiram a desenvolver sua potencialidade divina de amor,
que cresce, brilha e ilumina em torno de Almaty, que é a filha simbólica de Ahura Mazda, escolhida para trazer paz e conforto à humanidade. É através do conhecimento de si mesmo, que essa grande qualidade do homem de amor alcança a vida eterna. Esse atributo divino é especialmente escolhido por Ahura Mazda para ajudar cada ser humano em seu caminho espiritual. Depois de ter cultivado as 4 virtudes essenciais, ou seja, Asha, Vorumana, Rakshatra e Spenta-Almaty, que são as qualidades operacionais e funcionais do homem e de ter praticado o autoconhecimento, tal pessoa atinge o estado de comunhão direta com o brilhante espírito divino de Ahura Mazda dentro de si. Agora o Spenta-Meniu, o luminoso, torna-se o mediador entre o ser humano e seu Criador. O homem agora ascendeu através de seu autoconhecimento e alcançou a dimensão da consciência cósmica. Nesta parte será interessante dizer algumas palavras sobre as experiências místicas adquiridas no caminho do autoconhecimento explicado acima. É dito que o homem, enquanto vive e desenvolve suas potencialidades espirituais, gera 2 poderes preciosos denominados Tevish e o Tayuit. Tevish significa os sutis seres etéreos destilados dos processos vitais, pela prática habitual e constante de bons pensamentos, sentimentos, emoções e intuições que se imprimem na alma, como uma natureza espiritual individual formada. Tevish é o impulso espiritual da alma que tende à perfeição, enquanto o Tayuit é o conhecimento da imortalidade adquirida. Através do caminho quádruplo do autoconhecimento, e entrando em comunhão direta com o Espírito Santo dentro de si mesmo, Ahura Mazda dota o homem com mais 2 dons de vida, que são a perfeição e a imortalidade. A mensagem de Zaratustra sobre os dons finais da perfeição e imortalidade, bem como a consumação final do autoconhecimento, é claramente declarada nos Gatas. Ele declara que a promessa de Urvatati, ou seja, perfeição ou salvação, e de Ameretati, ou seja, imortalidade, foi dada por Ahura Mazda a todos aqueles que seguiram o sublime caminho do autoconhecimento, que lhes foi revelado pela Deidade Suprema. Ele declara que o homem através de seu autoconhecimento espiritual estará em união com Ahura Mazda. A mensagem de Zaratustra é cheia de esperança para o presente e para o futuro do ser humano. Os Gatas falam do processo mundial de evolução cósmica que alcançará sua consumação final, conforme ordenado por Ahura Mazda. Em sua sabedoria, Ahura Mazda estabeleceu essa lei de progressão, de evolução do autoconhecimento, até que a consumação final da criação seja alcançada. Então ele virá com seu Espírito Santo e seus poderes divinos através dos quais os seres vivos irão desdobrar sua lei. Por outro lado, é interessante mencionar outro conceito, o conceito de Frashokeret, que significa regeneração perpétua do espírito do homem. A renovação ou ressurreição não acontecerá em algum momento no futuro. É no plano contínuo espiritual, onde a renovação do autoconhecimento está ocorrendo agora e para sempre. Para o autoconhecimento espiritual, uma fé permanente na presença e no poder de Ahura Mazda é absolutamente necessária. A fé é o resultado do conhecimento intuitivo unitivo, e é a fonte interna do surgimento da nova consciência espiritual. Zaratustra usa a palavra Tishti, que significa a lei da sabedoria perceptiva que ilumina a mente total. Por meio desse processo, um homem de sabedoria perceptiva pode conhecer seu Dhyana, seu ego interior. Todos os processos de autoconhecimento estão direcionados para o conhecimento integral do ego. Essa filosofia espiritual de autoconhecimento é encontrada nos hinos de Zaratustra, onde ele diz, no Yasna 47, verso 1. Através do Espírito Santo, Spenta-Meniu, da mente cósmica, Varishta-Maná, Ahura Mazda concederá perfeição e imortalidade para aqueles cujos pensamentos, palavras e obras estão em harmonia com a sabedoria divina, a lei divina, a vontade divina e o amor divino. De acordo com as escrituras zoroastrianas, o homem é a coroa da criação, um parceiro de Ahura Mazda que ocupa uma posição muito importante e única no plano e destino do mundo. O homem é uma parte vital da natureza, e suas obras desempenham um papel muito importante no processo cósmico. É dito que a personalidade humana é composta de 9 partes segundo o Avesta, 3 materiais ou físico-corporais, 3 etéreas ou astrais, e 3 completamente espirituais. Nesse sentido, consta no Yasna 31, verso 11.
Você nos deu entendimento fazendo-nos parte de sua própria inteligência divina. Você fez nossa vida corporal, e dessa forma você determinou nossas ações. Para que pudéssemos melhor cumpri-las, você nos deu alguns preceitos com os quais pudéssemos ordenar nossas ações livremente. Mas qual é o objetivo de todos esses esforços de autoconhecimento espiritual? O ensinamento de Zaratustra é enfático ao afirmar que todo o universo saiu do ser e fonte de Ahura Mazda, e que no final tudo retornará à sua fonte e estará em união com ele. Zaratustra diz que Ahura Mazda possa escutar nosso chamado através de seu Espírito Santo, para que a presença do Espírito Santo seja esperada até a consumação final. A essa consumação do exame final, ó Mazda, você virá com seu Espírito Santo. Ahura Mazda, como Criador, trabalha no universo através de seu Espírito Santo que se manifesta na criação e nos atos. Trabalha como guia transcendental das almas nos seres humanos. Trabalha como poder iminente, ele trabalha através de sua Fravashi. As Fravashis são seres universais e idealmente perfeitos que permeiam tudo. As Fravashis são o ego subliminar que forma a realidade fundamental da individualidade, que é experimentada nesta existência corporal. A única característica da religião zoroastriana dentro da metafísica dos dois princípios espirituais no homem, são a alma, isto é, Urvan, que é o princípio evolutivo, que compreende o que é experimentado pelo ego individualizado, e a Fravashi, que é a parte eternamente pura, o ego total universal. Pode-se dizer que o filósofo Platão foi inspirado e influenciado pela filosofia zoroastriana das Fravashis. As ideias de Platão, equivalentes às Fravashis, são uma parte importante de sua filosofia. Além disso, o Dr. Carl Gustav Jung usou o conceito de princípios de ideias para sua psicologia dos arquétipos. Assim Ahura Mazda, Spenta-Meniu e Fravashi formam uma trindade espiritual. Todo o plano se desdobra da seguinte forma: o homem por seus próprios esforços cultiva os atributos divinos inerentes e latentes nele. Nesse processo a Fravashi é quem o guia e lhe dá a inspiração para o conhecimento espiritual de si mesmo. Ao mesmo tempo, Spenta-Meniu, o Santo Espírito Transcendente, dirige as almas em contínua ascensão para Ahura Mazda. O amor do Pai se manifesta na vida ativa, através do conhecimento espiritual dos seres humanos, se eles o escutam e o seguem. A criação tem um plano, propósito e destino. Tudo está sob a lei do crescimento, conhecimento e evolução. Não há nada estático. Tudo está em movimento perpétuo. Esse movimento dinâmico está operando o plano e cumprindo seu objetivo final. A filosofia de Atar, ou seja, do fogo do zoroastrismo, o éter, a energia, é de grande importância para o autoconhecimento. Esse fogo cósmico de Ahura Mazda é a energia dinâmica que anima o processo de introspecção. Quando esse fogo cósmico de sabedoria, amor e espírito brilhante se une e queima no templo do corpo, ele é completamente purificado, dando lugar ao êxtase da iluminação, à visualização da presença divina radiante de Ahura Mazda. É dito que o objetivo da introspecção é o Garudemana, a morada da luz celestial, a morada das canções, onde Ahura Mazda reside. Através do autoconhecimento, o homem tem que aprender de sua consciência para experimentar subjetivamente o agora, para avançar no espiritual conhecimento de si mesmo, preparando seu próprio céu com seus próprios bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Zaratustra nos diz que a devoção, o amor e as boas ações que fizemos neste mundo, serão nossos na morada celestial da bem-aventurança. Por meio do autoconhecimento, o objetivo do homem é entrar na condição do maior bem que pode ser alcançado, cultivando a quintessência da virtude, que em si é bem-aventurança, porque a virtude é seu próprio prêmio. Zaratustra garantiu o triunfo e a vitória final do bem. Não pela violência, mas pela elevação da luz e do poder do bem, o mal pode ser transmutado em bem. Para concluir, podemos dizer que Zaratustra propôs a filosofia espiritual única e profunda de autoconhecimento, autorrealização, a percepção de Deus, através do processo e caminho de cultivo dos atributos divinos de Ahura Mazda, que habitam dentro do homem, levando a uma experiência direta e prática da realidade. Zaratustra deu uma mensagem que nos fala sobre a singularidade e divindade do homem. Ele nos fala sobre a liberdade de escolha de ser o arquiteto de sua própria sorte e futuro. Através do esforço próprio e da autodisciplina, o homem deve cultivar seus recursos internos.
Quando o homem cultiva a sabedoria, ele transcende as limitações do conhecimento mundano, ele entende a lei cósmica imutável da harmonia e piedade, a lei da causalidade. Então ocorre a rendição de seu eu egoísta, e o atributo do amor, que é a energia divina suprema, pode fluir universalmente em seu coração. Assim, a expansão e tomada de consciência colocam o homem em comunhão direta com o radiante Espírito Santo, com Spenta-Meniú, dentro de si mesmo. Enfim, através de seu Espírito Santo e consciência cósmica, Ahura Mazda concede os presentes gêmeos e supremos da vida, ou seja, o conhecimento da perfeição e da imortalidade, para aqueles que cumpriram sua missão espiritual, através do autoconhecimento.